Olá, tudo bem? Professor Elmar falando aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho dos livros que eu gosto bastante. Se vocês observarem aqui atrás, tem bastante livro, né? Mas eu vou mostrar um aqui para vocês que ele tá ali entre o meu top 3. É esse livro aqui. Chama-se O Caminho do Meio, de Lou Marinoff. Como encontrar a felicidade em um mundo de extremos. Esse livro aqui, eu li ele há 11 anos atrás. Eu posso dizer para vocês que esse livro, ele realmente modificou minha vida. O que seria esse Caminho do Meio, né? O Caminho do Meio é um livro que fala sobre sabedoria a partir do ABC. O que seria esse ABC? A de Aristóteles, B de Buda e C de Confúcio. Esse filósofo chamado Marinoff, ele é canadense e radicado nos Estados Unidos. E aí ele começa a discutir esse livro falando sobre Buda, sobre Confúcio, sobre Aristóteles. E esse livro, ele é um guia prático para você manter a sua vida em equilíbrio. Você ter sabedoria, discernimento. Por isso que ele propõe aqui o caminho do meio. E a ideia dele é que esse caminho do meio, ele seja uma rota para encontrar a paz interior, para que você possa encontrar propósito, clareza, ainda mais nesse mundo que está cada vez mais caótico, nesse mundo cada vez mais hostil. Não que o mundo nunca foi caótico, não que o mundo nunca foi hostil, mas ele é como um bálsamo para que a gente possa melhorar como ser humano. Então, o que ele conta nesse livro? Ele faz aí algumas combinações. Ele combina a filosofia de Aristóteles, de Buda, de Confúcio. E a ideia dele é mostrar como o ser humano ele pode ver uma vida plena, uma vida ética, uma vida equilibrada. O que seria então essa vida ética, essa vida plena, essa vida equilibrada? Primeiro, olhar para si, olhar para dentro de si, para manter o equilíbrio. É óbvio que o caminho do meio, ele é uma metáfora para um equilíbrio entre os dois extremos. Ele até diz aqui no livro, ó, como encontrar a felicidade em um mundo de extremos. A pergunta que eu faço para vocês é, será que é possível? Né? Será que não dá para viver com excesso ou viver com falta? Então a ideia dele aqui é que as pessoas nem vivam com excesso e nem vivam com falta, para que ele possa para que o ser humano possa de alguma maneira se tornar um ser de excelência, tá? Então, os 3 pilares básicos aqui da vida de Aristóteles, de Buda, de Confúcio, é o que ele vai discernir aqui. Então, por exemplo, quais são os ensinamentos de Buda? Buda busca a ideia da sabedoria interior e do desapego, né? Essa ideia é uma ideia voltada para o autoconhecimento, para a compaixão, para a superação do sofrimento, coisas que os seres humanos buscam, né? Quem é que não busca o autoconhecimento? Quem é que não quer se autoconhecer? Quem é que não sofre com a desgraça alheia, ou seja, a compaixão? E como é que eu posso superar o meu sofrimento, né? Com isso, a ideia de Buda neste livro valoriza o desapego. E como que é esse desapego? O desapego com o caminho para a paz, o caminho para o equilíbrio, mas principalmente para a paz interior. Já Confúcio já tinha uma visão de harmonia social e ética. Então, qual que era a ideia de Confúcio? Confúcio, ele enfatizava a importância da moral, da tradição, da família, da harmonia em sociedade. E a gente pensa, 2025, estamos em julho, será que é difícil nós mantermos a nossa moral? Será que é difícil nós termos uma tradição? Será que é difícil nós mantermos a ideia de família? Que muitos querem quebrar esses conceitos? Será que é difícil mantermos a harmonia em sociedade? Se eu quebro a minha moral, se eu quebro a minha tradição, se eu quebro a minha família, óbvio que eu não vou ter harmonia na sociedade.
mas Confúcio via isso. E uma coisa que é bem interessante, os chineses adoram Confúcio. Confúcio, ele faz parte da filosofia oriental e principalmente na China, né? E aí Confúcio, ele via o papel das virtudes e dos respeitos nas relações humanas. Para ele isso é central. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, enquanto Buda via a ideia do desapego, Confúcio via a ideia da virtude aos respeitos das relações humanas. E aí, por fim, né, Lomonosov, quando ele cita esse livro, ele fala um pouquinho também do grande mestre, né? Bom, muitos mestres nós tivemos aqui, mas um que eu admiro bastante, que é Aristóteles, né? Qual que é a ideia aqui desse livro quando se fala de Aristóteles? A razão, a realização pessoal, o foco na busca da chamada eudaimonia. O que é a eudaimonia? É a felicidade duradoura. E para Aristóteles, essa felicidade duradoura, essa eudaimonia, ela alcança, né, através da virtude, através do equilíbrio racional. Então, para Aristóteles, a vida ética é aquela vida vivida com sabedoria prática. Aristóteles, ele estava voltado ao mundo material, não ao mundo imaterial, né? Então, o Caminho do Meio, ele é um livro que ele serve para você colocar as ideias dele na prática, na sua vida. O autor desse livro, Lomonosov, ele diz que nós podemos colocar essas ideias no dia a dia. E eu confesso para vocês, pessoal, errado ele não está. Por quê? Porque eu mesmo sempre busco colocar as ideias desse livro aqui na minha vida, né? Então, qual que é o objetivo desse livro? É que ao lê-lo, ao compreendê-lo, ao senti-lo, eu posso tomar decisões mais conscientes, decisões mais equilibradas, para que eu possa lidar melhor com o sofrimento, com a perda, com as frustrações. Quero deixar bem claro para vocês, não estou dizendo que isso é fácil. Não, isso é muito, muito difícil. Lidar com o sofrimento, lidar com perdas, lidar com frustrações é algo que nos deixa... que temos que nos empurrar para frente. Então, Aristóteles, ele também via a ideia do cultivo das virtudes a partir da empatia, a partir da responsabilidade, a partir da coragem. Dessa maneira, se eu consigo realizar tudo isso, eu vou buscar superar os meus conflitos. E que conflitos são esses? Os conflitos que nós temos no dia a dia. Os conflitos internos, os conflitos externos. E se a gente parar para pensar, o principal conflito que nós temos é o conflito interno. Muitas das coisas que nós pensamos, que nós objetivamos, nem acontece, né? Então, quais são os principais temas que são abordados nesse livro? O equilíbrio entre a razão e a emoção. Muitas das vezes eu ajo com muita emoção. E quando eu ajo somente com a emoção e deixo a razão de lado, a minha vida ela começa a entrar em declínio. Lembra que o foco do livro é o equilíbrio? O papel da ética nas escolhas pessoais e profissionais. Aquilo que o pessoal tem o costume de falar, que virou clichê, mas é real, é fazer o correto, mesmo que ninguém esteja vendo, né? A importância do autoconhecimento para a felicidade. Quando eu leio esse livro, eu vejo a ideia de buscar um autoconhecimento. Eu vejo a ideia de que somente me conhecendo é que eu consigo encontrar a minha felicidade. Como eu posso lidar com os dilemas morais? Como eu posso lidar com as crises existenciais? Para isso, eu devo ter sabedoria. E uma coisa que é bem interessante, Lomonosov, ele fala que esse livro não é um livro com final feliz. Porque se fosse um livro com final feliz, seria a história
do patinho feio, né? Seria aquelas histórias para criança. Então esse livro ele é interessante que ele conta as visões das culturas ocidentais, orientais, as principais civilizações que foram formadas, as maiores religiões do mundo, como elas foram formadas, um amaranhado ao chamada aldeia global. Então, O Caminho do Meio, esse livro, ele é, na verdade, um convite para que a gente possa viver com mais consciência, para que a gente possa cultivar virtudes, para que a gente possa encontrar sabedoria, para que a gente mantenha um equilíbrio tanto nas tradições orientais como nas tradições ocidentais. Então, Lomarinov, ele mostra que é possível integrar o melhor de diferentes sistemas de pensamento. Porque eu, sendo ocidental, eu não posso concordar com a visão oriental e vice-versa, né? Então, quando há essa integração de diferentes sistemas de pensamento, aí sim eu consigo viver uma vida plena, uma vida ética, uma vida significativa. Se a gente parar para pensar lá na história, na cultura helenística, quando houve a junção ali da cultura ocidental com a cultura oriental, principalmente em Alexandre o Grande, a gente percebe que se eu manter o equilíbrio, eu consigo respeitar esses dois lados, né? Embora o livro O Caminho do Meio, esse livro aqui de Lomarinov, ele seja escrito por um filósofo ocidental, ele é focado na visão das ideias de Buda, de Confúcio, de Aristóteles. Uma outra coisa que é bem interessante, vocês sabem que todo filósofo ele é fruto do seu espaço-tempo. E por ele ser fruto do seu espaço-tempo, é óbvio que ele vai escrever de acordo com as suas teorias, de acordo com a sua visão. Mesmo sabendo da ideia científica de que o pesquisador deve se afastar dos seus dotes, da sua cultura, da sua visão, para ser o mais neutro possível. Mas é um fruto do seu espaço-tempo. Outra coisa que é muito importante nesse livro é que Lomarinov, ele cita muitos pensadores, ele bate um papo com um líder budista chamado Daisaki Ikeda. Daisaki Ikeda, ele foi um líder budista, educador, pacifista, morreu há um tempo atrás, né? Mas, durante as entrevistas que são dadas aqui nesse livro, ele fala de paz, fala de sabedoria, fala de compaixão, principalmente nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, né? Durante o Caminho do Meio, Daisaki Ikeda, ele tem ali algumas frases de reflexão, né? E o foco dele é um diálogo que ele tem com Lomarinov. E aí ele fala o seguinte: a verdadeira revolução, ela começa dentro de cada um. Então, não é fora que eu vou buscar. Quando eu realizo uma revolução dentro do meu ser, eu realizo uma transformação. Não é uma pequena mudança, mas é uma transformação. E aí, essa ideia, né, essa frase utilizada nesse livro de Daisaki Ikeda, a verdadeira revolução começa dentro de cada um de nós, foi inspirado num trecho de um livro de uma coletânea de Daisaki Ikeda chamada Revolução Humana, que depois tornou-se Nova Revolução Humana, né? Ele fala: a mudança duradoura no mundo começa com a coragem de mudar a si mesmo. Imagine, será que é possível mudar o mundo? Óbvio que não. Será que é possível mudar as pessoas? Talvez. Depende muito do que você quiser inspirar. Depende muito do que você quiser passar para essa pessoa. Depende da proximidade dessa pessoa. Depende do que essa pessoa viu de interessante em você. Daisaki Ikeda, ele ensina que mesmo a pessoa mais comum, ela pode transformar o destino da humanidade. E ela transforma o destino da humanidade através da sabedoria e da compaixão. A pessoa mais comum. Agora tem uma coisa que eu acho bem interessante. O que seria transformar o destino da humanidade? Gente, se eu consigo transformar o destino de uma única pessoa, automaticamente
eu transformo o destino da humanidade. Que humanidade é essa? Não estou dizendo a humanidade no geral. Estou dizendo a humanidade no sentido de a humanidade humana, né? E aí, Daisaku Ikeda, ele sempre falou sobre paz, sobre a dignidade humana. E uma das frases, né, dos valores de Daisaku Ikeda é que a paz, ela não é apenas a ausência de guerra, mas a presença de respeito mútuo e dignidade. Se a gente parar para pensar, quando eu me refiro a isso, eu estou me referindo aos valores humanos, né? Não é uma religião X, não é uma religião Y. São os valores que você pode agregar aos seres humanos. O valor que você carrega consigo. Existe uma frase budista que diz o seguinte: siga a lei, não siga as pessoas. Assim como cristãos podem dizer, siga a Deus, não siga as pessoas. Assim como os muçulmanos podem dizer, siga a Alá, não siga as pessoas. E assim por diante. Por quê? Cada ser humano tem o seu valor. E se os valores estiverem invertidos, as coisas começam a mudar. E Daisaku Ikeda, ele é um dos grandes, ele foi, né, continua sendo um dos grandes pacifistas do nosso tempo. Porque ele entende que a paz só se sustenta através de duas coisas. Só se sustenta através do diálogo e através da educação, né? Nesse livro fala-se sobre sofrimento, sobre superação. Então, Daisaku Ikeda, ele fala que o sofrimento ele pode ser a matéria-prima para a nossa maior vitória. Vocês sabem que quando eu quero conquistar alguma coisa, quando o ser humano quer conquistar alguma coisa, ele pode conquistar ou por vontade, por querer, ou por obrigação, né? Quando o negócio bate mais embaixo, aí ele começa a perceber que ou ele muda ou as coisas não vão se transformar. Outra coisa relacionada a esse livro que está escrito aqui: cada ser humano possui dentro de si uma fonte limitada de força. A chave é despertá-la. Como é que eu desperto essa chave? Vai depender de você. Vai depender como você enxerga o mundo. Vai depender qual é a sua filosofia de vida, né? Então, buscar o caminho do meio é cultivar a arte do equilíbrio, o desejo entre a razão, o equilíbrio entre desejo e razão, o equilíbrio entre emoção e razão, o equilíbrio juntamente com a reflexão. E a ética da compaixão, ela une o Buda, ela une o Confúcio e ela une Aristóteles. Esse ABC, A de Aristóteles, B de Buda e C de Confúcio, é sensacional nesse livro. Então, quando a gente começa a observar esse livro, a gente começa a ler esse livro, a gente se transforma como ser humano. A maior vitória não é conquistar os outros, é conquistar a si mesmo. Pode ter certeza, meus amigos, enquanto você quiser fazer média com os outros, enquanto você quiser fazer com que os outros enxerguem algo em você, pode ter certeza que os outros não vão enxergar nada em você. Sabe por quê? Porque se você não está enxergando nada dentro de você, como é que você quer que os outros passem a enxergar? Essa é uma das maiores dificuldades que a gente vai encontrar aqui na nossa filosofia, né? Outra coisa, o grande barato desse livro, né, é que o caminho do meio, ele fala sobre paz, ele fala sobre sabedoria, ele fala sobre compaixão, superação, sofrimento. Eu citei aqui Daisaku Ikeda porque está relacionado, né? E olha só que interessante. Por que aquilo que é falado sobre paz não dá like? Porque a mídia televisiva, ela consegue vender a desgraça. E se você torcer lá a televisão, vai parecer que vai sair sangue dali. E é isso que está Ibope.
Falar de paz não dá ibope. Mas a paz é necessária. A paz duradoura, ela não pode ser imposta de fora. Ela só pode ser construída quando o ser humano ele desperta para si. Quando o ser humano não é o acordar, é o despertar. A paz, ela não é o fim de um conflito, né? Mas ela é o início a partir do respeito, a partir do diálogo, a partir do entendimento da dignidade humana, a partir do entendimento entre os povos, a partir do respeito à cultura dos povos, né? E a cultura da paz, ela começa quando cada pessoa decide não ceder ao ódio. Um foco principal aqui de Lomarinoff é a ideia da sabedoria. O poder da sabedoria, ela nasce como um compromisso ao bem maior, não como uma questão egoísta. Quando eu busco ler o livro de Lomarinoff, é óbvio que eu busco crescer como ser humano. Mas o crescer como ser humano é eu agir com crescimento e fazer com que as pessoas também que estejam ao meu lado cresçam. Ou, pelo menos, que eu não diminua as suas ideias. A sabedoria é agir com coragem, é focar na humanidade, é vencer mesmo diante das dificuldades. E eu pergunto para vocês, alguém aqui não tem dificuldade? Quem aqui não tem dificuldade? Só quem está morto, né? E mesmo aqueles que morreram lutando para vencer alguma dificuldade. Óbvio, não vou generalizar, né? Mas a sabedoria genuína, ela não está somente aqui nos livros. A sabedoria genuína, ela está na forma como vivemos, na forma como superamos os desafios. Quantas e quantas pessoas vocês não conhecem que não tiveram estudo, mas são aquelas pessoas que vocês se aconselharam? Quem são os melhores coaches? Quem são as melhores pessoas que podem falar assim, é assim que você vai agir? Os seus pais, seu pai e sua mãe. Ou vocês acham que o seu pai e sua mãe queriam o seu mal? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Então, uma das melhores maneiras de você crescer na vida é ouvindo seu pai e ouvindo a sua mãe. Seu pai e sua mãe, com certeza eles tiveram compaixão na hora de te ensinar, na hora de te educar. Quando eu falo pai e mãe, pode ser o responsável, né? Outra questão aqui do livro que fala sobre a compaixão. A compaixão, segundo aqui o que nós estamos estudando hoje, não é apenas o sentimento. Compaixão é ação, é se levantar para aliviar o sofrimento alheio, aliviar esse sofrimento alheio com coragem, né? Então, não é se isolar do mundo, mas é mergulhar no meio, é transbordar amor, transbordar responsabilidade. Às vezes as pessoas falam assim, mas peraí, como assim transbordar amor, né? Não estou conseguindo entender. Transbordar amor, gente, significa você tratar o outro com respeito, você tratar o outro com dignidade humana. Você pode até não gostar, mas não há necessidade de você chegar e querer combater todas as ideias do outro, só porque o outro pensa diferente, né? Então, onde há compaixão verdadeira, não há espaço para desespero, né? Outra questão aqui que fala no livro de Lomarinoff. A superação do sofrimento é uma das maiores dificuldades dos seres humanos. Como eu posso superar o sofrimento, né? E aí, de acordo com o que está aqui, o sofrimento ela é a chama que desperta o nosso potencial infinito. Nós nunca devemos deixar o sofrimento nos derrotar. Devemos transformá-lo em força para viver e para vencer. É óbvio que o que eu estou falando aqui para vocês diz respeito aos conceitos de paz que traz esse livro, né? Ele fala que a escuridão mais profunda é o momento em que a luz interior ela pode brilhar com mais força. Olha que frase sensacional. Portanto,
esse livro aqui eu indico para que vocês possam lê-lo com muita força, com muita coragem, com muita dignidade e assim podendo transformar não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles que estão ao seu entorno, tá? Então, quando me perguntam qual que é o seu livro que está ali, qual que é o seu livro que você mais ama, talvez esse seja o primeiro lugar, tá? Eu tenho muitos outros livros aqui que eu vou estar debatendo com vocês aqui, mas esse livro aqui, ele é sensacional. Tem uma parte desse livro que eu acho extraordinária, que é chegando bem no finzinho desse livro. Esse livro ele tem 694 páginas, tá? Mas, gente, é um livro que você consegue ler ele de forma extraordinária. Então tem alguns trechos aqui que o mais interessante, o mais legal desse livro é que ele fala como incorporar esse livro em sua vida. Porque sabe o que é interessante? É assim, ó. Não é apenas ler o livro, mas é incorporá-lo em sua vida. Então, aqui no capítulo 16, ele fala como importar Aristóteles, Buda e Confúcio, né? Então, o primeiro trecho aqui que ele fala, importar e exportar. Mas eu vou dar uma pulada aqui e vou direto para Aristóteles. Olha que interessante. Olha o que Lomonosov fala. Na minha opinião, a maior lição de Aristóteles vem em 3 partes. A primeira é que a sua realização como ser humano está dentro de você e não depende de coisas externas. A segunda é que cada ser humano possui uma excelência particular, ou um talento individual, um dom especial, ou uma capacidade única que, quando cultivada, refinada e polida, dá origem à realização. A terceira é a maneira mais certa para cada um de nós nos aprimorarmos, que é aprimorar nossos dons e, por conseguinte, alcançar a realização. Está em adquirir hábitos virtuosos através da proporção áurea. O que é a proporção áurea, né? Evitando extremos e adotando proporções boas, certas e justas. Portanto, gente, cada ser humano possui um talento dentro de si. Cada ser humano possui um dom e que quando ele é cultivado e feito de forma cotidiana, ele transforma qualquer ser humano. Então, a dica que eu dou de leitura do mês de julho de 2025 é O Caminho do Meio, de Lomonosov. Espero que tenham gostado. Eu vou passar um pouquinho mais aí dos meus vídeos, né, dos meus livros. Vocês podem ver que tem muitos livros aqui. Estava contando